Pessoal, eu vou trazer uma notícia para vocês aqui que ela é muito intrigante. Ao mesmo tempo que ela é muito intrigante, ela é muito reveladora. É uma notícia de um site de esquerda. Uma notícia lá do Metrópolis. Eu vou colocar para vocês aqui o título dessa matéria, só para vocês verem o grau de gravidade que tem nessa notícia aqui. Olha só o que diz aqui o Léo Dias, lá no Metrópolis. Debate na Globo. Por que chefão da TV acompanhou Lula o tempo todo? Só pelo título já deixa a gente querendo ler o que tem na matéria, né? Para saber o que está acontecendo. E a coisa é muito séria. Vamos ler essa matéria para a gente ver o que diz aqui. Que diz o seguinte: nos bastidores do debate realizado na Globo nesta quinta-feira, o comentário era apenas um. Olha só. O tratamento de honra ao Lula. A coluna Léo Dias teve acesso a informações exclusivas de toda a movimentação do antes, durante e depois da sabatina. Sabatina histórica, né, que parou o Brasil diante da tela ao longo de quase 3 horas. Ali Camel, atual diretor-geral de jornalismo da Globo, tratou o candidato petista como artista da casa e foi recebê-lo no carro em sua chegada. O poderoso chefão, entre aspas, foi quem levou o Lula até o camarim. Todos os candidatos foram encaminhados ao cenário onde aconteceu o debate pontualmente às 21h40, mas o único que não subiu foi Lula. Quando o relógio apontou 22 horas e 15 minutos, Ali Camel e Lula saíram juntos do camarim e seguiram conversando para o estúdio, sob olhares atentos das nossas fontes. Ao fim do debate, o mesmo diretor foi quem o acompanhou no trajeto para o carro. O tratamento de honra tem um objetivo bombástico descoberto pela nossa reportagem. Olha só a gravidade disso. A Globo quer e precisa de um aporte maior de capital estrangeiro, mais do que 30% previsto pela lei. Ou seja, pela lei não se pode ter um aporte estrangeiro, não pode uma empresa estrangeira comprar mais do que 30% da empresa, de uma empresa de comunicação aqui no Brasil. Mas para isso, ela precisa de uma canetada para aumentar seu capital. No entanto, a questão já é pauta em processo, faltando apenas uma assinatura, ou seja, o negócio já está concluído e falta apenas uma assinatura. Cabe ressaltar que Jair Bolsonaro é contra o sistema e insiste numa divisão mais igualitária entre as emissoras. Tanto é que ele teve papel fundamental na transferência dos jogos da Conmebol da Globo para o SBT. Por isso, a Globo precisa que ele saia do poder para conseguir uma maior entrada de capital estrangeiro na emissora, que nos últimos anos perdeu muita verba governamental e precisou fazer uma reestrutura econômica e dispensar boa parte do seu elenco. Olha só esse último parágrafo aqui. A Globo precisa que o Jair Bolsonaro saia do poder para conseguir uma entrada maior de capital estrangeiro na emissora, que nos últimos anos perdeu muita verba governamental e precisou fazer uma reestrutura econômica e dispensar boa parte do seu elenco. Olha que notícia grave. Que notícia grave. Está explicado aqui o Metrópolis, um site de esquerda, explica qual é o interesse da Rede Globo em estar apoiando o ex-presidiário Lula da Silva. Será que é por isso que o Willy Bonner, né, absolveu o ex-presidiário? Vocês se lembram que quando o Lula foi na sabatina lá da Globo,
o William Bonner abriu a sabatina dizendo: senhor presidente, o senhor não deve mais nada à justiça. Então a Globo, eles ainda pensam que tem o mesmo poder que eles tinham. Eles têm muito poder ainda, mas eles não têm mais o mesmo poder que eles tinham na época de governos anteriores, que eles colocavam quem eles queriam no poder e eles também derrubavam quem eles queriam do poder. Vocês se lembram que na época do Collor, por exemplo, o Collor caiu, ele foi eleito pela Rede Globo, mas ele deve ter contrariado alguns interesses e ele caiu por causa de um Fiat Elba. Um presidente da República foi cassado por causa de um Fiat Elba. Da mesma forma, ou aliás, de outra forma, o ex-presidente, o ex-presidiário, quando estourou o escândalo do mensalão, ele não perdeu o mandato. Ele não foi cassado. Por que a Globo não quis cassar o ex-presidiário? Apesar de ter divulgado todo o escândalo, porque não tinha como, né? O negócio era grande demais, mas eles não conseguiram derrubar o ex-presidiário. Tanto é que ele foi reeleito e depois ele elegeu a sua sucessora, a Dilma Rousseff, e reelegeu a sua sucessora. E ele só caiu, o PT só caiu, a Dilma só foi cassada, porque o PT cresceu demais os olhos para o poder e aquele combinado que tinha com o PT e PSDB, de ficar 8 anos cada um revezando o poder, o teatro das tesouras, eles não cumpriram. O Lula não quis cumprir aquilo, colocou a Dilma lá para ficar mais 8 anos, e aí o sistema se revoltou contra o PT. E se revoltou de uma forma tão grande que isso saiu de dentro ali daquele campo onde tinha a briga interna dos partidos ali e extrapolou para as ruas, saiu para as ruas. Vocês se lembram que lá em 2013 nós tivemos aquela mega manifestação de verde e amarelo já contra a Dilma Rousseff. E a Dilma Rousseff, então, ela caiu em 2016. Ela caiu, ela foi cassada, e aí nós tivemos, então, o vice da Dilma Rousseff assumindo o poder, porque o PMDB estava junto nesse esquema de manter o poder com o PT. Possivelmente o PMDB tinha planos para suceder a Dilma Rousseff depois. Tanto é que o Temer acabou sucedendo de alguma forma, mas só terminou o mandato ali. E o plano era eleger alguém de dentro do sistema. Só que eles não contavam com o aparecimento de um fenômeno chamado Jair Messias Bolsonaro. E nem a Globo contava com isso. Dá para ver claramente que a Globo não contava com o surgimento de Jair Messias Bolsonaro. Só que parece que eles não conseguem entender que depois do advento das redes sociais, do advento da internet e das redes sociais, em consequência disso, a grande mídia ela perdeu muito poder. O monopólio da informação eles não têm mais e eles não conseguem aceitar isso. Eles não conseguem aceitar. A Rede Globo, principalmente, ela tá igual aquele pessoal que tinha um ponto de táxi num aeroporto grande, que valia ali R$1 milhão um ponto de táxi. E com o surgimento do Uber, hoje se ele quiser vender esse mesmo ponto de táxi por R$100 mil, ele não consegue mais. E ele continua insistindo em manter aquele ponto de táxi ali, sendo que as pessoas preferem utilizar o Uber, que é muito mais cômodo e muito mais barato. Então, a Rede Globo continua insistindo com isso, ela perdeu muito valor de mercado por conta disso, muito. E agora ela quer vender, pelo menos é o que o Léo Dias no Metrópolis deixa muito claro nessa matéria intrigante, gravíssima, que quer inclusive burlar a lei para vender mais que 30% da empresa para um patrimônio estrangeiro, né, uma empresa estrangeira. Isso é proibido por lei. Eles querem burlar a lei para fazer essa movimentação. E aí eles têm que tirar Jair Bolsonaro do meio, porque se Jair Bolsonaro estiver no poder, eles não vão conseguir fazer isso.
Então, para vocês verem o tamanho do desespero dessa gente. Olha o tamanho do desespero que eles estão. Se eles não conseguirem tirar o presidente Jair Bolsonaro domingo, se eles não conseguirem colocar o ex-presidiário no poder, a Globo simplesmente vai à bancarrota. Vai à bancarrota, porque eles não vão conseguir concluir essa negociata burlando a lei, porque o presidente não vai aceitar. Então, eu não sei qual que vai ser a repercussão dessa matéria aqui, mas é de uma gravidade muito grande o que está acontecendo. Imagina vocês o todo-poderoso, o poderoso chefão, como a matéria tratou aqui, Ali Camel, é um dos chefões da Rede Globo. É o chefão de lá do jornalismo da Globo. Ele acompanhou o Lula como se fosse um mordomo. Acompanhou esse cachaceiro como se ele fosse um mordomo do cachaceiro. Levou ele para o camarim, ficou lá com ele, os outros candidatos foram lá para o estúdio. O ex-presidiário não foi, ficou lá conversando com Ali Camel. E depois, minutos depois, o Ali Camel levou o ex-presidiário agarradinho pelo braço até o estúdio. E depois, quando terminou o debate, o mesmo Ali Camel acompanhou o ex-presidiário até o carro. Olha, aqui está se prestando, o serviço que está se prestando, um chefão de uma das, aliás, a maior emissora de comunicação do Brasil e uma das maiores do mundo. Olha o serviço que ele está se prestando. Mas por quê? Porque o ex-presidiário é um homem, é o todo-poderoso, muito mais do que o Ali Camel? Não. Mas é o único que tem chance de tirar o presidente Jair Bolsonaro do poder. Os outros candidatos, nenhum deles tem. Então, por isso, eles estão se prestando a trabalhar como se fosse mordomo de um cachaceiro por causa de poder. Para tentar ver se consegue burlar a lei e vender a empresa para empresas estrangeiras. Vender mais de 30%, né, que não é permitido por lei, e eles querem burlar a lei para fazer isso. Vamos ver, vamos aguardar qual será a repercussão dessa notícia. Não sei se isso procede ou não, mas é o que trouxe aqui. Eu só estou repercutindo o que trouxe o Léo Dias lá no jornal Metrópolis. Se isso se confirmar, é uma das notícias mais graves desta eleição. Isso fica provado porque que esse conglomerado dessa grande mídia, chamada de consórcio da grande mídia, tem tanto interesse em derrubar Jair Messias Bolsonaro. Então, meus amigos, é isso. Trago aqui para você essa notícia. Espero que você comente, você compartilhe este vídeo com mais pessoas, que você deixe o seu like aí também. E nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.